caixa a gente sabe que é um dos indicadores mais importantes de uma operação de varejo, não importa o segmento, né? Boa. Vou pegar aqui uma pergunta. Quais estratégias você usa para controlar os custos operacionais das suas franquias? E conta um pouco, aproveita já o momento, né? Já que você é um parceiraço aqui da F360. É isso aí. Quais são os principais indicadores financeiros que você procura acompanhar muito de perto das suas operações, Carlos? Perfeito. Eu sempre, antes de entrar na franquia, né, como eu já venho com esse pensamento consultivo e vender empresa e tal, a gente nunca olha de fato DRE. DRE, para mim, ele é um retrato e ele é um esqueleto, né? O caixa, ele é dinâmico. De fato, é ele que determina, né? Então, eu uso como indicadores a liquidez, principalmente assim, entre você pagar 1% a mais para um fornecedor, mas ele te dá prazo de 45 dias, às vezes eu prefiro abdicar do DRE, vai subir um ponto percentual, porque o custo do dinheiro no tempo, ele literalmente ele vale esse 1%, 1 e poucos por cento. Então, eu tomo algumas decisões se eu uso dinheiro de terceiros, como é o caso de um fornecedor, ou às vezes busca ajuda externa, seja banco e tal, né? Mas eu mapeio muito a margem por produto ou por categoria. Mas a franquia não é base e tal. Não, a franquia, ela, hoje, no caso da Copenhague, ela entrou no mundo de sorvetes e sobremesas, ela tem a cafeteria, mas dentro da cafeteria tem café, tem cappuccino. Sim. Então, o meu DRE, embora tenha lá venda, tira o imposto e o CMV, para gerar uma margem de contribuição, eu consigo olhar por categoria de produtos. Então, a gente usa F360, então no meu DRE, embora o padrão tenha 80 linhas, o meu tem 180. Mas por que isso? Porque se eu compro a casquinha de sorvete de um fornecedor A base do sorvete do fornecedor B e o copinho, a colherinha de um fornecedor C, eles caem dentro da caixinha de CMV de sorvete. Tá. Aí eu tenho o CMV da bebida, que aí cai o leite, o creme de leite e tal. Então, ele cai numa outra caixinha. Para eu entender a margem de contribuição por categoria. Ao fazer isso, esse indicador me fala, poxa, esse mês eu tive mais perda ou menos perda, mas em geral ele fica estável, subiu o preço do leite. Então, eu consigo dar direcionamento para as meninas de fazer algumas campanhas. Então, meninas, esse mês vocês têm que vender cappuccino grande. Esse mês, o foco é sorvete e tal. E aí eu premio elas para ver se a gente melhora o desempenho. Quer dizer, a pessoa vai lá, toma um cafezinho, você já procura direcionar a pessoa que está lá no balcão a oferecer um outro produto. Exato, porque aí quem paga as contas é a margem de contribuição. Né? Então, muitas pessoas me perguntam, Carlos, mas quanto vale a minha franquia tal? Fatura X. Eu não diz nada, quer dizer, se faturasse metade do que a rede fatura, mas o triplo em categorias que geram mais margem, vale muito mais. Ou depende do custo de ocupação, da tua folha, né? Tal. Mas, então, o indicador margem de contribuição, para mim, e liquidez. São dois índices que eu fico muito atento, né? De prazo médio de recebimento e tal. Embora, no geral, empresa de alimentação tem um capital de giro até negativo, né? Você não precisa. Geralmente, a média da rede Copenhagen é meio a meio. Meio é crédito e voucher, que vai pagar em 30 dias e tal. Raramente a gente parcela, só em época sazonal. Mas débito, Pix e dinheiro é outro 50%. Então, a relevância de capital de giro negativo é fantástica, né? A gente não precisa pagar para trabalhar, né? Isso faz com que você tenha um prazo médio de recebimento menor. Você tem dinheiro caindo ali para usar para pagar os boletos que estão chegando junto com os produtos novos. Exato, e aí sobra eventualmente uma decisão. Poxa, mas se a decisão de pagar algo à vista for maior do que o custo de capital, aí você faz sentido usar esse caixa que está para dar e vender entrando para tomar algumas decisões de pagar à vista, desde que tenha um bailo num desconto. Tá? Então, esse índice para mim é fantástico.